desenvolvido. Trata-se de maior ou menor caminho percorrido, de posições diversas no caminho da evolução. Mas todos permanecem irmanados num organismo único, em que os poderes maiores dos mais adiantados importam em maiores deveres em benefício dos mais atrasados. Todavia o tipo verdadeiramente homem, no sentido de já se haver distinguido completamente da animalidade, é representado pelo evolvido, enquanto do outro lado, debaixo da média, o selvagem e o delinquente representam o tipo que permaneceu ainda quase totalmente no plano da animalidade. Notamos, pois, estas graduações. Primeiro, o ser exclusivamente animal, que precede evolutivamente o aparecimento do homem ao longo da escala zoológica. Segundo, o tipo selvagerno ou delinquente, que representa o homem que, não obstante morfologicamente parecido com o homem, permaneceu ainda substancialmente no estado animal. Terceiro, o tipo humano dominante que representa uma transformação, mais ou menos adiantada, do animal em homem. Quarto, o tipo hoje super-humano, excepcional, que, porém, constituirá o tipo normal humano do porvir, representativo da transformação completa do animal em homem. É destes, dois últimos tipos que nos ocupamos aqui, denominando evoluído o terceiro e evolvido o quarto. Eis a posição do homem atual. Não se pode deixar de reconhecer que ele é guiado pelos instintos, o que o coloca na posição biológica da animalidade. Nisto ele acompanha quase automaticamente o que a sabedoria da vida impõe aos primitivos ignorantes, para fazê-los cumprir o que corresponde aos seus fins. Neste terreno o homem obedece como os animais, sem saber as razões e sem perceber os fins daquilo que faz. Todavia, embora isto seja verdadeiro, é preciso reconhecer que este não é o homem total. As ciências médicas e biológicas, vendo nele somente a parte física, o estudam como um animal. Não obstante isto, há no homem, ainda, alguma outra coisa além do corpo, alguma coisa a mais, que não permite que o homem, também o tipo que chamamos evoluído, possa classificar-se entre os animais. É alguma coisa que estes não possuem e de que surge o direito para o homem, também evoluído, de distinguir-se deles. No seio da raça humana nasceram, embora excepcionalmente, seres superiores, super-homens evolvidos, situados, por seu desenvolvimento moral e mental, completamente acima da animalidade, isto é por qualidades que esta absolutamente não possui. E estes super-homens tomaram o corpo do envolvido submergido na animalidade, mesclaram-se com ele na mesma vida, submetida aos mesmos instintos e funções, ensinaram-lhe muitas coisas que ele não conhecia e que sozinho não teria conseguido conhecer. Com a palavra, com os escritos, com os exemplos, eles deixaram ideias e normas de vida, um patrimônio precioso, que a animalidade nunca haveria podido produzir, descido de mais elevados planos de evolução, um patrimônio acessível pela fé, a ser assimilada para a ascensão e que foi chamado revelação. Na humanidade existe esta semente, esta lição a ser aprendida, guia para evolver, que não é encontrada na animalidade. Na Terra apareceram os profetas, os gênios, os heróis, os mártires do ideal, os santos. Iluminam a animalidade dominante, deixando atrás deles uma esteira de luz. Andando sobre essa esteira, a humanidade moveu-se para superar a própria animalidade. Deu-se, assim, início a um caminho novo, desconhecido na fase animal anterior, o caminho da superação da animalidade. Assim é que o evoluído sobe, passo a passo, daquele nível até o do evolvido. Eis a posição atual do homem. Constitui tarefa dos poucos seres superiores que nascem no seu seio, como pioneiros do porvir, antecipar as bases futuras de evolução. Os pioneiros apareceram, traçaram o caminho e indicaram a meta. Isto significa ser aquele o terreno a ser alcançado. O homem está, pois, na fase de transformação, ao longo da senda que o conduz do animal ao verdadeiro homem.
Os instintos são animalescos, mas a eles sobrepõem-se religiões, leis, ideais, normas éticas disciplinadoras da conduta, um mundo desconhecido pela animalidade. Mesmo em estado embrionário, aguardando o desenvolvimento, há no homem a inteligência, a espiritualidade. O homem é um ser que, embora possua muitos pontos comuns com o animal, todavia pensa, acredita em princípios, olha para os ideais, coloca problemas e efetua pesquisas para conquistar o conhecimento. Achando-se em fase de transição, é natural que o homem, no âmbito de sua vida, encontre os princípios de duas leis diferentes, os da animalidade e os da espiritualidade. É exatamente o terreno humano aquele onde estes princípios se chocam, disputando o domínio do homem. A lei da animalidade forte de um passado que não quer morrer, e a lei da espiritualidade representativa do porvir ao qual pertence a vida. A evolução arrasta o homem do primeiro no segundo mundo. E é para chegar até lá que o homem vive, luta, sofre, experimenta e aprende. A grande massa da humanidade está em caminho. Os indivíduos, embora estejam uns mais adiante e outros mais atrasados, todos estão na mesma senda. Oscilam entre os dois planos de vida e entre as duas leis que os regem. Ora lançam-se num, ora no outro, ora ouvem e escutam a voz do bem e efetuam o esforço da subida, ora abandonam-se às forças inferiores e retrocedem. Às vezes propendem para o antissistema, outras vezes para o sistema. E isto até que consigam emergir da animalidade, tornando-se verdadeiros homens, ingressando no reino do evolvido. As religiões, então, são vividas espontaneamente, dispensando condenações ao inferno. Obedece-se, então, às leis sem necessidade de sanções. Vive-se, enfim, como viveram os seres superiores descidos na terra para iluminá-la. A atual fase de transição estará superada e o homem poderá, então, situar-se definitivamente num plano superior da evolução. A grande batalha, da qual tratamos neste volume, toma precisamente em consideração o encontro, no terreno humano, entre animalidade e espiritualidade. A primeira toma sua expressão numa orientação materialista epicúrea, a segunda numa espiritual idealista. Estes dois polos são, efetivamente, os norteadores do pensamento humano, ciência e fé, poder civil e poder religioso, Estado e Igreja, correspondentes aos dois elementos fundamentais do ser humano, corpo e espírito, o primeiro filho da animalidade do passado, o outro conquista do porvir. A grande batalha desferra-se entre os dois, o corpo animal, da retaguarda, e o espírito, da vanguarda. A função das normas das leis e das religiões, promulgadas por superiores evolvidos, como nossos guias, é exatamente a de cortar as presas da besta, para levantá-la educando-a em formas de vida mais civilizadas. Torna-se claro, imediatamente, que essas normas se dirigem ao tipo do evoluído, e este é o homem que pressupõe suas diretrizes. Usam, de fato, para alcançar a obediência, a psicologia do dano pessoal, por saberem que o evoluído é sensível somente a isto. Disto é que decorrem infernos e sanções civis e penais, sem as quais qualquer norma espiritual ou material ficaria sem efeito. Sempre, tudo à base de punições, não de convicção. Isto revela precisamente o mundo de involuído. Eis que as constrições desaparecem tão logo se penetre no evolvido, onde não teria mais sentido. Este último tipo não precisa mais ser educado, uma vez que já o é, não tem necessidade de ameaças. Para ser induzido a obedecer, eis que já assimilou em si aquelas normas e as possui como seus instintos. Com isto podemos compreender a posição atual do homem ao longo da escala da evolução e qual seja a função biológica dos princípios ideais da ética e das religiões. Isto permite-nos atribuir ao Evangelho, verdadeiro código religioso da civilização ocidental, além das suas significações comuns, também uma expressão biológica,
a estabelecer um seu especial valor ainda no terreno científico, definindo sua posição ao longo do caminho da evolução. Biologicamente o Evangelho representa o futuro e, algum dia, portanto, haverá de tornar-se realidade. Eis, então, que tudo isto pode fornecer uma prova racional de que os princípios do Evangelho irão vencer e isto, não para o triunfo desta ou daquela religião ou partido, mas por lei de evolução que é a lei de vida para todos. Vamos aqui desenvolver o conceito apontado um pouco antes. Valoriza-se, assim, o Evangelho também em face da ciência, tomando uma nova significação positiva, como expressão de um fenômeno social biológico, fatalmente ligado ao desenvolvimento do fenômeno da vida. O Evangelho, na sua substância, eleva-se, assim, ao valor de fenômeno biológico universal que haverá de verificar-se, não somente entre este ou aquele povo, mas em todo lugar onde haja vida. Em outras palavras, poder-se-á dizer que, chegada a um mais alto grau de maturação, a vida evangeliza-se no sentido de reordenar-se e reorganizar-se conforme os princípios ensinados pelo Evangelho, processo universal que, nas diversas formas, próprias de cada religião, poder-se-á verificar, igual em sua substância, em todos os povos, uma vez que o processo de amadurecimento da vida não pode deixar de ser substancialmente igual para todos. Eis, pois, que uma biologia mais ampla, que abranja não só o passado e o presente, mas também o futuro, não poderá deixar de ter em conta a reorganização a ser levada, nas formas sociais da vida humana, pelos princípios do Evangelho. O involuído representa a matéria-prima da vida, ainda no seu estado bruto. Não é possível negar seja o primitivo um forte. A primeira lei de seu plano é a seleção do mais forte. E para ele o ser forte constitui tudo. Esta sua prepotência que alcança a ferocidade, constitui aquela matéria-prima a ser refinada através da experiência, até transformar-se em inteligência e bondade. Aquela força, para refinar-se, deve ser forjada na bigorna da dor, refeito da ignorância e do erro. O primitivo é forte mas é ignorante e procura suprir a falta de inteligência com a brutalidade. É tão ingênuo que acredita seja possível vencer com a força. E quando usa a astúcia, a sua miopia vista não alcança senão poucos metros de distância. É simplista e alia muita força a poucas ideias. Parece que uma coisa esteja em relação inverso da outra. No evolvido encontramos o contrário. Mas é natural que na luta cada qual se manifeste como é e ponha em ação as qualidades que possui, o involuído, a força e o evoluído, a inteligência. O primeiro, seguindo o impulso elementar, arremessa-se a abrir caminho com a violência, e não se dá conta das inevitáveis reações, embora longínquas e lentas, das suas ações, nem da complexidade da rede de forças da vida em que se movimenta. Acontece, assim, que este, com toda a sua força, pratica uma série de erros, dos quais não poderá eximir-se de sofrer as reações. Isto depende de sua ignorância que o faz acreditar ser lícito e possível praticar tudo, conquanto a força lhe o permita. Deve ele aprender ainda que se está movendo dentro de um organismo de leis e de forças poderosíssimas, a serem seguidas com inteligência e obediência. E que é absurdo aquele seu sistema de querer impor-se a tudo e a todos. Assim, ele bate a testa continuamente contra as paredes, com o resultado, não de derrubá-las como acredita possível, mas de quebrar a cabeça, porque entre os dois, a sua vontade e a lei, a mais forte é sempre esta última. O resultado de tudo isto é que o involuído há de pagar e, como verificamos de fato em nosso mundo, ele está sempre pagando. E não pode nunca ultimar o pagamento enquanto não acabe de semear erros e não alcance a compreensão da constituição e funcionamento do universo. Assim é que o homem sofre e paga. Isto, entretanto, não quer dizer que tudo não esteja perfeitamente no seu próprio lugar. O homem sofre e paga, mas pagando aprende, e é este,
precisamente, o processo da evolução humana. Quem está rico de força, mas pobre de inteligência, como é o primitivo, possui a força e utiliza para chegar à conquista da inteligência. Com o viver transforma-se a quantidade em qualidade, a rua de energia vital em pensamento, readquire-se no espírito que se perde no corpo, em poder espiritual o que se perde de força material. Quanta diferença há entre a beleza escultural do corpo de um atleta, de face obtusa e frente achatada, e o corpo frágil e esbelto de um sensitivo de olhar profundo e frente espaçosa. Eis a transformação que chega a mostrar-se até no plano físico. Este é, precisamente, o trabalho da evolução, transformar a força em inteligência. É dessa forma que nós explicamos o inverter-se da posição entre o evoluído e o evolvido. Isso é como no primeiro prevalece a força e escasseia a inteligência, e como no segundo domina a inteligência e é diminuta a força física. Assistimos, sem dúvida, a um processo de espiritualização, cujo verdadeiro sentido é este, amplíssimo, de desenvolvimento evolutivo. Se o primitivismo possui a força, isto não se lhe dá para a continuação do mau uso, mas com a finalidade de produzir um resultado de valor, em benefício do ser. É assim que nascem a inteligência, a sensibilização, o conhecimento, a consciência, e todas as qualidades próprias do espírito. Este fato observamos como produto do progresso, tanto para toda a humanidade, como na formação das elites, na ascensão das classes sociais. Dissemos que entre os instintos fundamentais da vida, não há apenas a fome e o amor, mas, outros sim, o instinto de progresso. Em todos há uma tendência ao refinamento, tão logo haja a possibilidade de uma melhoria nas condições de vida. A tendência a civilizar-se é o resultado deste instinto. Não só a vontade de viver e produzir-se, mas também a de progredir. O que, afinal, é lógico, eis que, diversamente, o viver e reproduzir-se não teriam finalidade e de nada serviriam. 2. Encontro de leis e planos de vida. Procuremos observar, sempre mais de perto, o encontro entre evoluído e evolvido na vida real do nosso mundo. O embate não é, por nada, pacífico e desenvolve-se no terreno de uma luta desapiedada, de todos contra todos, do mesmo modo como ocorre, embora em outra forma, entre as feras da floresta. Em nosso mundo prevalece a lei do evoluído, por força da qual modelo ideal, o que mais vale, é o mais forte. Não se trata exatamente de um mais forte de musculatura, presas ou garras, como na floresta. A força que se refina na astúcia, a ferocidade pode esconder-se sob uma veste hipócrita de bondade, mas o princípio permanece o mesmo, tornando a vida ainda mais desapiedada e difícil, debaixo de uma aparência que esconde a verdadeira natureza da realidade. Poder-se-á dizer com isto que a vida é dura, mas não que seja ilógica. É sempre coerente e justa. Como poderia deixar de ser dura, uma vez que se trata de planos de vida inferiores, cuja finalidade é de colocar solidamente as bases da vida, que, antes de ser boa e sapiente, deve ser forte. Na fase do evoluído devem ser plantados os alicerces do edifício biológico e nesta não é ainda possível cuidar dos embelezamentos e refinamentos das superelevações posteriores. Naquela sua fase elementar de evolução, a vida não cuida ainda de construir o homem orgânico das grandes unidades coletivas, como será o componente de uma futura humanidade disciplinada e pacífica. Este trabalho dar-se-á depois, na fase do evolvido, mas, nesta, do evoluído, a vida quer alcançar outras finalidades, quer produzir outro fruto. Quer criar um indivíduo forte, matéria-prima para as criações posteriores, mais complexas. O indivíduo representa o bloco de pedra. Com a sua multiplicidade poder-se-á, depois, elevar o edifício futuro. No seu trabalho de reconstrução,
A vida deve enfrentar uma infinidade de problemas e os vai resolvendo sucessivamente. O trabalho a ser executado num plano de existência não pode ser efetuado no outro. O ser que começa a existir num ambiente hostil deve aprender, em primeiro lugar, a manter-se nele, impondo-se com a força. Neste plano, a bondade, qualidade preciosa quando se trata de conviver socialmente, constitui uma verdadeira fraqueza, um defeito, um valor negativo, daninho e contraproducente. Há, pois, razão justa, quando, nos planos inferiores, a vida deixa que o débil seja desprezado, antes que ajudado, deixa que o instinto do mais forte seja o de esmagá-lo para eliminá-lo. Esta é a lógica daquele plano de evolução, ainda que a lógica dos outros planos seja diversa. Também a floresta possui as suas leis, e os selvagens, como as feras, obedecem-lhes. Se isto toma formas ferozes, esta é a sua justiça. Se isto, para quem se encontra mais no alto, parece anarquia e caos, aquela é a sua ordem. Nesse mundo de egocentrismos rivais, onde tudo é inimigo, o matar produz vida, porque libertar-se de um perigo significa a conquista de espaço vital. Onde tudo é inimigo, destruir corresponde à vitória sobre todos os rivais. Porque, de outra forma, a natureza haveria dotado todo ser com suas próprias e adequadas armas de ataque e defesa. E porque, diversamente, tão logo o mundo começa a civilizar-se, nascem aquelas soluções evangélicas, aparentemente absurdas, uma vez que invertem aqueles princípios com a pretensão de destruir aquelas armas, que, anteriormente, era a garantia das bases da vida. Será que esta enlouqueceu? Não obedece mais às suas medidas habituais de lógica e prudência. Não podemos acreditá-lo. A razão está em que a evolução, levando o ser para outro plano, para nele trabalhar, quer outro comportamento, segundo os princípios de uma lei diversa. A vida não pode deixar de permanecer lógica e coerente em todo o seu momento. Eis como e porquê, enquanto o primitivo, pelas razões ditas, chega ao ponto de encontrar gozo no matar, um dos primeiros mandamentos de Deus, promulgados por Moisés, é o não matarás que, em Cristo, venha a ser amo o teu próximo. As proposições do raciocínio do involuído são muito simples. Ataque e defesa constituem-se totalmente de força e de pouca inteligência. O que faz uma fera quando alguém se lhe avizinha? Recebe com suas garras. Da mesma forma os selvagens, se um estrangeiro chega ao seu território, o recebem a flechadas. E, em nosso mundo, com o desconhecido, usa-se de grande cautela, supondo-se nele um inimigo. As leis religiosas e civis tratam o indivíduo como um rebelde a ser induzido à obediência. Por isso é que todas as suas normas são acompanhadas da respectiva sanção penal, sem a qual não surtiriam efeito. Assim é que não se consegue ainda conceber um Estado sem exército, um governo sem polícia, uma religião sem inferno. Isto compreende-se e justifica-se precisamente pelo fato de estarmos ainda no reino do involuído. Nestes planos inferiores a vida pensa concretamente. As proposições do seu raciocínio são golpes materiais. Não podendo utilizar a mente, ainda não desenvolvida, usam-se os meios físicos. É pelo uso reiterado destes que a inteligência se desenvolve. A sensibilização é ainda escassa e é necessária uma sólida experimentação para fazê-la aparecer. As experiências do ser aperfeiçoado, dos planos mais elevados, não seriam percebidas, por serem demasiado sutis. Não obstante o que a fera e o selvagem pensem, porque toda ação é resultado de um pensamento, suas ações são preponderantes sobre o pensamento, enquanto no envolvido o pensamento prepondera sobre a ação. Decorre disto que, enquanto, no primeiro caso, a ação é uma tentativa incerta por não ser guiada pelo conhecimento, no segundo caso, a ação, com muito menor esforço e gasto de energia, alcança maiores resultados, já que,
focalizada por um pensamento preponderante, atinge exatamente o objetivo e não vai ao acaso, como acontece inevitavelmente a quem não conhece e não sabe pensar. O primitivo é rápido em suas decisões porque pensa pouco e age muito. Este seu muito agir constitui todo o seu pensar. O evolvido é lento na ação, por ser ponderado, porque suas conclusões derivam de uma muito maior quantidade de fatores. Por isso é que, enquanto o primitivo parece efetuar grandes trabalhos, uma vez que se agita muito e não sabe pensar senão dessa forma, fisicamente, o evolvido, por sua vez, cumpre um trabalho interior, invisível, mas de grandes resultados, embora pareça que nada faça. No plano do involuído, quem mais desfere golpes vence e vive, quem mais os recebe, perde e morre. Tudo gira em torno deste motivo fundamental. Orientar-se, compreender por que se age, propor-se os problemas do conhecimento e atormentar-se para resolvê-los, tudo isto não interessa, é considerado inútil por não produzir resultado imediato. O primitivo tem necessidade, uma vez que não enxergue mais nada no caos em que a sua ignorância lhe dá a sensação de viver. É um cego que, nas trevas, agarra tudo o que poder e as coisas longínquas escapam à sua compreensão. Sua inteligência nem mesmo consegue concebê-las, por isto não pode pensá-las e abarcá-las. Por isso ele considera um teórico sonhador, um ser inútil quem se ocupa de resolver, primeiro, o problema do conhecimento que se encontra fora daquela vida prática, positiva, a realidade verdadeira, o todo, para ele. No entanto, a civilização e o progresso da humanidade devem-se em grande parte ao trabalho destes teóricos sonhadores que, com o lançamento de novas ideias e das descobertas científicas, fazem avançar o mundo. A compreensão, pois, entre o involuído e o evolvido, é difícil. O primeiro é um domador que procura dominar o próximo para reduzi-lo à escravidão. O segundo procura dominar a sua própria animalidade e as leis da natureza para elevar-se acima delas qual seu dono. O evolvido tem consciência da lei de Deus que dirige o universo. Sabe ser alcançável a felicidade somente com uma aproximação cada vez maior ao sistema e consequente distanciamento do antissistema. Por isso a sua maior ânsia é de saber funcionar na ordem, obedecendo disciplinadamente à vontade de Deus. É ele o biótipo social, a célula que tende espontaneamente à unificação, possuidor de sentido altruísta, fundindo-se organicamente com o próximo, amado por ele, de acordo com o Evangelho, como a si mesmo. O involuído não possui nenhuma consciência de uma lei diretora, acredita somente em sua própria força, convencido de poder impor-se a todos e a tudo, seguro de alcançar felicidade por esse caminho. Por isso, a sua maior ânsia é de revoltar-se contra a ordem para substituir a ela o próprio eu, indisciplinadamente desobedecendo a lei de Deus. É o biótipo antissocial, protozoário unicelular tendente a viver individualisticamente, separado dos próprios semelhantes contra os quais luta encerrado no próprio egoísmo, isolado do próximo, como o Evangelho não quer. Para induzir esse tipo a seguir normas éticas de vida, não há senão o medo do próprio dano. Por isso os terrores da sanção punitiva do inferno formaram-se, não tanto como fruto de um espírito de domínio da casta sacerdotal, quanto por uma necessidade psicológica imposta pela natureza humana. O evolvido é o ser mais adiantado que vive, quer viver e não pode deixar de viver o Evangelho. A grande batalha é travada para conseguir vivê-lo no ambiente involuído bem aguerrido com todos os recursos do seu plano. O Evangelho torna-se, assim, um novo tipo de luta dentro da outra luta comum para a vida. Torna-se um Evangelho vivido e sofrido a todo momento, enxertado na realidade da vida que nos circunda. Assim os dois planos biológicos tocam-se e interpenetram-se. O caos vai reordenando-se. A revolta disciplinando-se na obediência, o separatismo individualista organiza-se na unificação. Acentuam-se, desse modo, cada vez mais,
as qualidades dos planos mais elevadas, e atenuâncias dos planos mais baixos. A exceção vai ganhando terreno e normaliza-se cada vez mais. Avizinhamos, assim, sempre mais dos estados futuros, até tornarem-se presente. As antecipações encaminham-se a tornar-se realidade, a exceção a transformar-se em regra, a minoria, maioria, a tentativa, qualidade assimilada, o esboço uma forma definitiva. Então os princípios do Evangelho coincidirão com as qualidades instintivas das massas, sobre cujas medidas devem adaptar-se às leis se quiserem tornar-se aplicáveis. Poderá, então, a maioria impor os seus princípios e sobre estes organizar, em novas formas, a humanidade. Até chegar aquele dia, o evolvido será minoria, só excepcionalmente respeitado, em geral somente depois da morte, quando o sujeito houver dado prova de tanta força, de haver sabido sobrepujar todos os obstáculos opostos a quem quer, que queira criar o novo. Estamos no terreno do involuído, onde o mais forte impera, onde manda aquele que, por possuir maior poder, haja provado saber vencer. Sobre esse terreno, o gênio, herói ou santo é exaltado somente quando, de qualquer modo, ele tenha sabido vencer. Deixado cair pelas sábias leis da vida no mundo dos involuídos para civilizá-los, o envolvido é constrangido, entretanto, a suportar suas leis e totalmente seu deve ser o esforço de enfrentá-las para modificá-las, uma vez que esta é exatamente a tarefa, dada a ele pela vida. É a ele que compete arrastar para diante a massa inerte da maioria, a qual, de seu lado, limita-se a deixar arrastar, extraindo do seu esforço, muitas vezes de seu martírio, o que lhe serve para o progresso e isto, frequentemente, depois de havê-lo condenado, pisado, atormentado. Triste é a sua sorte na terra. Raramente chega-lhe a ajuda de seus semelhantes. Sorte tanto mais dura enquanto, depois de haver sido combatido e perseguido em vida, o mundo exalta depois, na glória dos monumentos, muitas vezes tão só para dele fazer insígnia de seus próprios grupos ou partidos e para poder, depois, praticar melhor suas obras de exploração à sombra de tais bandeiras. Continuemos a analisar o encontro entre o evoluído e o evolvido em nosso mundo. Este estudo deixar-nos a compreender muitas coisas e por que estas se verificam entre nós. O fazemos não com a finalidade de condenar, condenação perfeitamente inútil dado não possuirmos o poder de nada a modificar, mas o fazemos para compreender, de maneira a esclarecer, pelo menos, os inteligentes, para que procurem evitar o próprio dano, sempre consequente de práticas erradas. Nas grandes linhas, para as massas, compete ao tempo e à história, guiada por Deus, amadurecer o desenvolvimento da vida. Estamos aqui para explicar este processo, para verificar e compreender o que acontece, deixando seja dado a cada um aquilo que merece. Não estamos aqui para refazer o mundo, o que não nos compete, mas a Deus. Estamos, sim, demonstrando o que recebemos de acordo com o nosso merecimento. Enquanto quisermos ter esse ou aquele comportamento, nada nos resta senão receber as consequências de nossos atos. De outra forma não pode acontecer de conformidade com a justiça. Aqui estamos para provar, mais uma vez, ser tudo regido por leis invioláveis dentro das quais estamos enquadrados sem possibilidade de escapar, ainda quando nos rebelamos à sua ordem soberana. Procuramos, aqui, confirmar tudo isto descendo do estudo dos princípios gerais daquelas leis, estudo feito em outros volumes, até as consequências práticas e particulares que se verificam em nosso mundo, particularmente no caso de nosso plano de existência, aqui considerado. Poder-se haver, assim, como aquelas leis continuam dominando também a realidade da nossa vida comum, que, embora possa tornar-se desordenada e errada, não pode subtrair-se aos princípios de ordem que tudo regem. Se o mundo do involuído funciona do modo que observamos,
Isto depende do fato de ser exatamente o mundo do evoluído. Eis que, se não o fosse mais, deixaria de funcionar como está funcionando. O estado das coisas, qual verificamos na Terra, depende, pois, de nossa posição e grau de amadurecimento evolutivo, de nossas qualidades atuais, das quais deriva nosso modo de agir. Tudo depende da concepção da vida e da consequente modalidade de comportamento. Quando o homem houver entendido tantas coisas ainda não compreendidas, e com isto pensar diversamente, então procederá de outro modo e tudo transformar-se-á ao seu redor e transformar-se-á ele mesmo, único artífice do seu destino. O universo contém infinitas possibilidades e formas de vida e cada qual não pode deixar de permanecer naquela que lhe pertence conforme ele é. Há liberdade de escolher a própria casa, mas, aqui intervém a lei, não é possível ir morar senão na casa apropriada, correspondente às qualidades de cada um. Assim é que o homem poderá habitar a casa do super-homem somente quando esta lhe for apropriada. De certo, seria cômodo ir ocupá-la imediatamente porque é mais bonita, mas não é possível se, antes, não forem adquiridas as qualidades precisas. Um selvagem sujo e feroz não pode morar num apartamento moderno feito para um homem civilizado. O fato de nosso mundo ser regido pela lei da luta pela seleção do mais forte, prova que está situado ainda no plano animal humano do evoluído. Esse mundo baseia-se no princípio do egocentrismo individualista que conduz do estado inorgânico, funcionando com o método da rebelião. Isto não é um erro da vida, mas uma qualidade deste seu nível de evolução. A vida quer, antes de mais nada, viver, qualquer seja o seu plano de desenvolvimento alcançado. Alcança, assim, esta sua finalidade, fundamental, porque não poderia diversamente alcançar nenhum de todos seus outros fins. Alcança aquela com os recursos que possui aquele plano do evoluído, salvo alcançá-la diferentemente em planos mais elevados, onde pode utilizar os meios mais aperfeiçoados conquistados pelo ser naqueles planos mais elevados. A vida, desse modo, alcança a sua primeira finalidade, a de viver, com garras e presas no plano animal, com a força e a astúcia no plano humano, com a coordenação dos indivíduos no organismo coletivo, no plano do evolvido. Os métodos, e os resultados são proporcionais ao estado de evolução, isto é, de compreensão e inteligência alcançada. Explica-se desse modo como a vida aceita no plano do evoluído o estado de revolta egoísta, uma vez que, nesse plano, este é legitimado por representa um ato de defesa da própria vida. Dada a conformação do ambiente, se o animal não possuísse presas e garras, como defenderia sua vida? Se o homem não usasse força e astúcia, como conseguiria sobreviver? Se o evolvido não usa tudo isto é porque não o precisa mais para proteger sua vida, sendo esta, no seu plano, protegida pelos meios civis da organização social. A vida é a lógica. A natureza é a lógica. Para que deveria continuar a usar o método do ataque e da defesa, quando este foi superado e portanto não há mais necessidade para garantir a vida? Eis, porém, como o nosso mundo, onde aquele método não foi ainda superado, se explica e justifica o seu uso. E também explica-se como quando na Terra nasce um evolvido, este vem a ser reprovado. Quando o evoluído vem enquadrar-se espontaneamente na ordem, disciplinar-se obedecendo às leis e formar, com isto, o seu valor, uma sua força, o evoluído julga qual um imbecil incapaz de procurar sua própria vantagem. Não conseguem eles compreender-se uma vez que possuem duas mentalidades completamente diversas. O evolvido desdenha prostituir inteligência e energias numa luta inútil contra o seu semelhante, seu companheiro de vida, em quem ele enxerga a si mesmo. No seu plano, a ordem é realizada e isto basta para garantir a vida, na forma necessária num plano em que a atividade deve ser utilizada em trabalhos e para conquistas superiores. Para isso é que o seu espontâneo auto de defesa consiste no
Enquadramento na ordem. Eis que nesta ordem consiste toda a sua força de indivíduo orgânico. Para o evoluído as coisas são diversas. Se ele abandona por um momento a luta contra o seu semelhante, este o esmaga e o elimina. No seu plano a ordem não existe. Ninguém garante a sua vida e ele tem que a garantir por si mesmo. Se não sabe defender-se, ninguém o defende, uma vez que cada qual tem a sua luta e não pode pôr a seu cargo a luta dos outros. A inteligência e as energias devem ser usadas primeiramente para esse fim. O mais urgente, aquele que as use para outras finalidades, é julgado um sonhador, vivente fora da realidade. O enquadramento na ordem, como método de defesa, adotado pelo evoluído, nesse outro plano do evoluído não tem sentido, uma vez que uma ordem verdadeira não existe, aparecendo apenas algumas tentativas de esboço. O mundo não possui ainda, senão alguns grupos egocêntricos e imperialistas, constituídos em torno dos mais fortes, que os usam, antes de mais nada, para ser, ou em função de interesses de grupo. Tudo isto não serve para garantir a vida, mas para organizar a luta em maior escala. Aceitar uma tal ordem significa tornar-se servos de um determinado chefe, que, por ser o mais forte, construiu a sua ordem para si. Nesse plano de evolução, o poder, em geral, é suportado como um peso, enquanto é exercido como uma vantagem por quem o possui. De fato, na Terra, com o sistema representativo, as massas procuram defender-se contra a opressão naturalmente existente no poder absoluto. É assim que o cidadão moderno, começando a evolver, procura defender-se contra um poder que tem sua origem histórica no estado de opressão que o mais forte acreditava ser seu direito exercer sobre os mais débeis que havia conseguido subjugar. Estamos no plano do evoluído e, enquanto assim ficarmos, toda forma de vida não poderá deixar de manifestar-se a não ser com o sistema da luta, característica deste plano. Como é possível pretender da vida que seja dada ao evoluído instinto da obediência quando esta não lhe traz vantagem alguma? Preferirá, por isso, a rebelião, quando esta lhe for mais útil para a vida. Exigir que esta ande contra a própria conservação, constitui absurdo biológico, admissível somente na mente do primitivo ignorante, desconhecedor das leis da vida e que acredita possível impor-se também a esta. De outro lado, é lógico que a vida dê ao evoluído o instinto da obediência, quando existe uma ordem, e o disciplinar-se traga a vantagem. Na oposição entre os dois diversos mundos, podem formar-se julgamentos diferentes, conforme se trate do evoluído que, do baixo ao alto, julga o mundo do evoluído, ou trate-se do evoluído que julga, do alto, o mundo baixo do evoluído. Para o evoluído, aquele que se submete por motivos de ordem e de disciplina, não é um virtuoso, mas um covarde que aceita a servidão, é um vencido merecedor de desprezo. Teórica e oficialmente a palavra de ordem é diversa, mas isto não evita que a substância dos instintos humanos seja esta. Para estes o que conta é o homem forte, capaz de rebelar-se, impor-se, dominar, vencer. Alcançar o sucesso é aqui apreciado. Quem vence tem razão pelo fato de haver provado que sabe vencer. Na história, a vitória legitima tudo, porque é o vencedor o construtor da verdade, naturalmente sempre para sua vantagem e glória. Quando estes são os instintos e os métodos, todos endereçados à exaltação do mais forte e à aniquilação do bom e do honesto, o que é possível esperar desse mundo senão um estado de insegurança e de luta contínua? E não depende tudo, como havíamos dito, da forma mental dominante. Tudo decorre de nossos instintos e de nossa atuação conforme a psicologia correlata. A obediência, a disciplina, para o evoluído e o evolvido, possuem significados de todo diversos. Para o primeiro representa um dano, para o segundo uma vantagem. O primeiro procura ser obedecido, o outro, obedecer. Para o evoluído o homem ideal é aquele que, em qualquer campo, consegue submeter os outros a si,
aquele que os outros menos conseguem dominar. Eis porque, quanto mais evoluídos, tanto mais consideram valoroso rebelar-se à ordem. Porque, em alguns países, ainda está em uso a blasfêmia. É uma prova de coragem que se pretende alardear, desafiando até a divindade. É um descaramento da coragem. Onde esta é admirada, admira-se também a revolta, como prova de força. Como é possível pretender, nesse mundo, não busquem as religiões sua sustentação no terror da punição? Com tal instinto de revolta, se Deus não fosse apresentado como poderoso e vindicativo, os homens, se pudessem, o devorariam. É assim que se explica a psicologia da antiga religião mosaica, apresentando um Deus modelado sobre a mentalidade do evoluído a quem era destinado. E, então, o homem era muito mais que hoje. Devia, pois, ser proporcionada a ele a imagem de um Deus que falasse conforme a psicologia dominante, já que, de outra forma não seria compreendido, nem respeitado. Eis um Deus ciumento de todos os outros deuses, bem armado de punição para conseguir obediência. Eis um Deus, cuja primeira qualidade é a força sem a qual ninguém o teria temido. Ainda hoje o cristianismo é forçado a buscar apoio nos terrores do inferno, sem o que não seria ouvido por muitos. Nas naturezas inferiores o temor é percebido muito mais do que o amor. Os governos absolutistas e terroristas, de fato, são possíveis somente nos povos menos civilizados. Quando Moisés desceu do Sinai e encontrou seu povo adorando o bezerro de ouro, conforme relata a Bíblia, o seu furor, em que expressou a ira de Deus, foi tremendo, e por isso Moisés, chamando-se a parte do povo permanecida fiel, ordenou-lhe, em nome de Deus, matassem todos os infiéis, cada um cinja sua espada sobre a coxa. Passai e tornai a passar de porta em porta pelo meio do arraial, e cada um mate a seu irmão, e cada um a seu companheiro, e cada um a seu vizinho. Fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia quase 3.000 homens. Se a Bíblia, na sua singeleza, parece não aperceber-se da terrível contradição, isto não nos exime do dever de procurar compreender as razões do fato. Pense-se bem, aquela carnificina, Moisés a determinou em nome de Deus, para sustentar aquela lei que a Bíblia declara ter sido escrita pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai, lei que, em um dos seus mandamentos fundamentais, determina, não matar. Aqui não procuramos condenar, mas, apenas, explicar-nos um fato acontecido e que apanharia Moisés em plena contradição. Como pode ter se verificado isto e que forças obrigaram Moisés a tão flagrante contraste consigo mesmo, coisa que não é possível admitir fosse deliberadamente querida por ele? O que obrigou Moisés a agir de maneira oposta ao que o determinava a lei por ele trazida, foi, sem dúvida, a forma mental própria dos homens pelos quais aquela lei devia ser aplicada. O escopo daquela lei era o de ensinar. Ora, não é possível ensinar um evoluído, pretendendo que ele aprenda o que deve aprender, apenas com demonstrações, exortações, apelando para uma inteligência ou bondade que ele não possui ainda. Neste caso, infelizmente, há apenas um sistema, o de deixar que o violador da lei sofra o dano resultante de seu erro. Isto pelo fato de que, naquele nível de evolução, se pode aprender somente à própria custa. Se a finalidade a ser alcançada é, de modo absoluto, a de que o indivíduo aprenda, não se pode evitar de o deixar pagar, em forma de sofrimento, o respectivo custo. Tão somente assim é que se consegue explicar uma outra contradição semelhante, isto é, aquela de que um Deus infinitamente bom e que nos ama irrestritamente, parece encontrar-se em pleno contraste com aquelas suas qualidades quando verificamos que ele nos deixa sofrer desapiedadamente. Quando observamos que, nem sempre, desse modo o homem aprende, força é concluir que, garantidamente e por sempre,
nada aprenderia se nem tivesse que suportar as consequências dos próprios erros. A causa, pois, desse procedimento, que parece absurdo, não está na contradição de Deus, mas na forma mental da criatura, que aqui, quando se queira alcançar o seu bem, impõe esse método. Assim é, para o bem da criatura, a qual compreende apenas a linguagem dura da dor, que Deus é obrigado a tornar-se desapegado. Não é possível fazer de outro modo quando, respeitando-lhe a liberdade, se quer salvar um ser que não sabe agir senão com a forma mental do rebelde que faz consistir todo o seu valor na força para rebelar-se contra a lei, e não na inteligência para obedecer. A causa da dor, por isso, não está em Deus, o que é inadmissível, mas está nesta errada psicologia e conduta do ser. Bastaria compreender isto para poder eliminar, com essa psicologia, também a dor que dela deriva. Mas, infelizmente, é exatamente aquela psicologia de egoísmo e de revolta que impede que nós mesmos não sejamos a causa primeira do mal. Desse modo, a dor permanece. Mas é lógico, outro sim, que, alcançada, por evolução, uma outra forma mental em planos de vida elevados, a dor desapareça, não tendo mais que cumprir os anteriores fins educativos, que são sua única explicação e justificação no seio do amor, bondade e justiça de Deus. Absurdo e blasfêmia seria o admitir haja sido Deus o construtor das cadeias da dor e que a elas devamos permanecer sempre amarrados. Estas cadeias são devidas ao estado de involução e devem desaparecer com a evolução, cuja tarefa é precisamente a de tudo corrigir e sanear, reconduzindo-nos à perfeição do sistema. A dor existe para eliminar a si mesma. A forma mental a ser corrigida é precisamente a do cidadão revoltoso do antissistema, para dar-lhe, em lugar daquela, a forma mental do obediente cidadão do sistema. Trata-se de endireitar o que havia sido invertido, isto é, de conduzir ao estado de ordem aquela psicologia de revolta. É deste contraste, dado pelo embate entre os dois métodos opostos, que deriva aquela moral de contradição que estamos comentando. Esta contradição encontra a sua justificação lógica no contraste entre o sistema e o antissistema, porque é o primeiro que desce do alto para impor a sua ética mais evolvida no terreno do antissistema, exatamente para erguê-lo à condição de sistema. Explica-se, desse modo, como, na conduta humana, aquilo que se pratica não representa senão uma porcentagem do que se prega como representação da lei de um plano superior em luta para realizar-se na terra. Quando o mandamento de Deus diz, não matar, quer dizer, nunca matar ninguém. Mas quando este mandamento desce na terra, na qual é o melhor quem sabe eliminar maior número de inimigos em seu favor, então aquele mandamento, se quiser subsistir em tal ambiente, deve deixar algum lugar à lei desse ambiente, e transformar-se, adaptando-se a ele. Na prática, desse modo, o mandamento vem a exprimir-se assim: não me mates e ajuda-me a matar os meus inimigos. De fato, foi nesse sentido que Moisés não pôde deixar de entender e aplicar aquele mandamento, logo que desceu do monte e encontrou-se frente à realidade da vida. Foi uma espécie de necessidade moral e também espiritual, porque, diversamente, a idolatria sairia vencedora. Posteriormente, com o desenvolvimento da evolução, a lei do sistema, fazendo pressão, tornar-se-á cada vez mais atuável, até os tempos modernos em que se chega quase à condenação das guerras, coisa inconcebível aos tempos de Moisés. Mas foi daquele modo que então se chegou, certamente não por culpa dele, mas da dominante psicologia evoluída, a esta conclusão estranha, que, para defender a lei de Deus, foi preciso deixar de aplicá-la. Para tornar válido o mandamento de não matar, para tornar possível transmiti-lo a outras gerações que, depois, o pudessem aplicar, se fez necessário violá-lo primeiro, matando uma porção de gente. Assim, desde que apareceu pela primeira vez,
A lei ética deve levar em conta a realidade do mundo. A primeira coisa que Moisés teve de demonstrar com fatos ao descer do Sinai foi a inaplicabilidade imediata da lei que proclamara. Para fazê-la descer ao plano humano, para depois educar o homem ensinando-lhe a aplicá-la, Moisés teve, inicialmente, de cair numa contradição, que permanecerá através dos séculos, a de que para poder aplicar a lei que proíbe a força, se usa a força. Para aplicar a lei, se faz justamente o que ela proíbe. Não, é o legislador moralista que mostra a aplicabilidade da lei seguindo a ele mesmo, em primeiro lugar, e educando com o exemplo. É ele próprio, inicialmente, que prova a inaplicabilidade dela com o fato de não aplicá-la se quando, exigindo obediência, afirma, com os fatos, o princípio oposto ao da obediência determinada pela lei, isto é, o princípio do próprio mando. Eis aquilo que na ética deve tornar-se, quando desce em um mundo onde o problema fundamental sempre presente é de ser o mais forte e de, assim, impor-se para não ser devorado. Desse modo é que encontramos na Terra uma ética de contradições, pela qual a lei parece dever valer só para os sujeitos que devem ser educados, e não para os educadores, que não ficam obrigados a aplicá-la, embora devessem ser os primeiros a fazê-lo. É uma ética de contradição, porquanto, determinando obediência pratica a dominação. É uma ética de coação, que impõe a ordem pela força das sanções, isto é, faz a paz usando a guerra, quer atingir a não reação usando a reação. É assim que a ética ensina a não matar, matando, a renunciar, mantendo a posse, a obedecer mandando. O próprio moralista está imerso no plano humano, não consegue colocar-se acima de seus dependentes e com estes, mesmo em nome de altos princípios éticos, desce para a luta no mesmo nível. Somente Cristo permaneceu em seu plano mais alto. Somente Cristo praticou a não-reação pregada pela ética. Ele não desceu para pactuar com o mundo estabelecendo compromissos. Por isso, porque ele não quis usar a força, o mundo, usando a força, o matou. Se puderam sobreviver as outras autoridades que se dizem baseadas na ética, foi porque, diante da moral pura de Cristo, elas representam uma posição híbrida de comprometimento. Assim, assistimos na Terra ao estranhíssimo espetáculo através do qual, em nome da ética, se proíbe a reação punitiva individual, permitindo-se somente a da autoridade. Esta diz ao indivíduo: não usarás mais a violência para defender teus interesses, e só eu posso usá-la para defender os meus. Eu, porque sou o chefe, o que venceu como mais forte, nego-te o direito de matar por teus próprios objetivos para usá-los somente pelos meus fins. Na verdade, o que cada governo faz, logo de início, é desarmar o cidadão, reprimindo-lhe a violência, para armá-lo contra os próprios inimigos, premiando-lhe com honras a mesma violência. Na prática, a ética reduz-se a um arrancamento de poderes da massa para poucos dirigentes, fato que se justificaria se feito com finalidades educativas ou para o bem da coletividade, o que nem sempre se verifica, já que, às vezes, tais poderes podem ser usados pelos dirigentes só como vantagem pessoal. Assim a ética constitui a primeira violação de si mesma, porque os homens que a representam, na prática, fazem exatamente o que ela proíbe. Desse modo, os princípios permanecem como teoria e fica, no plano humano o fato de que, sobrepondo-se força a força, não se alcança a justiça. Enquanto se aceitarem os métodos do mundo, isso não pode ser superado. De start, quisemos somente explicar o estado de contradição em que se encontra a moral humana, contradição que pode parecer mentira, mas nem sempre é desejada com tal propósito. Ela pode ser aceita com uma necessidade transitória, de adaptação dos princípios superiores às exigências de um mundo inferior, onde também eles devem aplicar-se. De qualquer modo,
Esta contradição é fatalmente destinada a desaparecer com o progresso evolutivo, destinada a ser corrigida quando os princípios da ética vierem a ser verdadeiramente aplicados em favor da educação do homem, ensinando-lhe a viver num plano de vida mais